Você já ficou com medo de fazer alguma coisa e ela dar certo no final? Em vários momentos da minha vida eu deixei de fazer algo não por medo dela dar errado, mas por medo de dar certo. Eu não sei se isso já aconteceu com você em alguma vez, mas por mais que eu não tivesse tão claro assim o que eu iria trabalhar no decorrer da minha vida, eu fui seguindo um caminho que eu achei que iria dar certo. E no final dele foi completamente diferente. Eu me formei em eventos por uma Esquina, né, que todo mundo fala. E o que eu achava que seria um grande orgulho para mim, por um tempo, a partir do momento que eu me formei, eu achei que estava no caminho errado. Tanto que eu não achei nenhum emprego nessa área, né, de eventos. Eu sempre tive esse receio na minha cabeça de: será que eu sou capaz de ter um cargo maior, de ter responsabilidades maiores? Na jornada inicial ali dos 17 até mais ou menos uns 25 anos, eu fiquei muito perdido na minha vida profissional e eu vejo que muito era por conta da minha insegurança de pensar que eu não era capaz de executar algumas coisas. E normalmente eu vejo nas redes sociais, em grupos, né, do Facebook, etc., do Reddit, que as pessoas trabalham em lugares que pagam muito pouco, que elas estão insatisfeitas com aquilo que elas estão fazendo, mas ela tem muito receio de dar o pontapé inicial. E muitas vezes é o que a gente precisa na nossa vida, né? Dar o pontapé inicial, mesmo que não tenha certeza que aquilo vai dar certo ou não, né? Normalmente a gente tem a percepção de que tudo que a gente vai fazer pode dar errado. E na minha jornada pessoal, eu lembro que eu tinha muita vontade de trabalhar numa empresa multinacional, mas eu nunca ia me arriscar a me candidatar numa vaga com medo de dar certo. E a partir do momento que eu virei essa chave e pensei: não, eu preciso retomar a minha vida, que foi mais ou menos quando eu tinha 27 anos, né? Então eu estava numa empresa que me pagava menos do que da empresa anterior que eu estava, porque era um período de pandemia, era uma função na parte comercial, então não tem muito a ver com a minha parte da área de marketing. Isso vem muito porque eu estava recém-separado, estava morando na casa dos meus pais novamente, então deu um clique na minha cabeça que eu tinha que mudar, porque se eu não mudasse, ninguém iria mudar por mim. A partir desse momento, eu peguei uma pequena parte do meu salário, né, que já não era tanta coisa assim, e eu fiz uma pós-graduação. Eu sempre tive um pensamento de que estudo não leva a nada se você não tiver o contato, se você não tiver um network bom. Mas, ao mesmo tempo, eu não exercia essa parte de me comunicar com as pessoas, de buscar oportunidades melhores, de ter coragem realmente de ver uma vaga e falar assim: eu vou me candidatar e eu vou passar. Eu comecei a mudar minhas estratégias de como eu procurava emprego e também coloquei um critério na minha vida que eu não iria sair do meu emprego se não fosse para uma coisa muito melhor. Eu fiz diversas entrevistas e todas as entrevistas eram em lugares muito bons, muito mais do que eu recebia nos meus empregos anteriores, inclusive antes da pandemia. As pessoas estavam trabalhando home office ainda, então as empresas não estavam contratando. Muito estranho, porque nessa época, na empresa onde eu estava, eu tinha pedido transferência para o setor de marketing. E por mais que seja uma empresa bem pequena, eu achei que aquilo iria me trazer um conforto maior de estar voltando para minha área, também de crescer dentro daquela empresa. Por que não, né? Essa decisão de ter pedido a transferência para o marketing também me trouxe uma coisa ruim, porque na primeira oportunidade que teve de fazer cortes da empresa, eu era o primeiro da lista justamente por ter feito esse pedido. O receio dessa pessoa da minha gestão na época era de que outras pessoas criassem coragem de pedir uma oportunidade melhor também dentro da empresa. Então, ela me destacou como o primeiro da lista, mas por sorte, o meu outro gestor, né, que na época eu saí do comercial e fui pro marketing, ele não deixou isso acontecer. Então, eu pensava assim: nossa, se eu continuar procurando emprego, uma hora ou outra eu vou ter que fazer uma entrevista e eles vão notar que eu tô querendo sair. E eu não posso perder esse emprego. Papo vai, papo vem, acabei fazendo outras entrevistas em horário de almoço. Naquela época, a gente não precisava ir nas empresas para fazer entrevista já, era tudo via WhatsApp ou pelo Teams, e isso facilitou bastante. Não sou uma pessoa muito religiosa, mas eu pedia muito a Deus para que ele me
trouxesse a minha independência de volta, porque era muito ruim voltar para casa dos pais, né? Esse sentimento de que a gente voltou a estaca zero, então eu voltei só com a minha roupa do corpo. O que eu pedi a Deus é que ele me desse condições de morar sozinho novamente. E nesse meio tempo que eu estava procurando emprego, eu só entrei dentro de uma vaga do LinkedIn e não cheguei a me cadastrar nela. Que tal o pulo do gato? Era a melhor empresa que eu estava fazendo entrevista na época. Como se fosse ontem, eu saindo da minha sala, de onde eu trabalhava, para atender a pessoa do RH, me perguntando se eu tinha interesse na vaga e por que eu não tinha me cadastrado. E uma das objeções que eu tinha nessa época era: pô, essa empresa é muito grande, eu não vou conseguir entrar. Eu não tenho currículo para isso. Por mais que na época eu estava iniciando a minha pós-graduação, eu achava que eu não estava apto a trabalhar dentro dessa empresa, porque era uma coisa muito maior do que eu já estava acostumado a trabalhar. Quando eu recebi essa ligação, eu falei assim: putz, se ele tá me ligando é porque ele tá interessado no meu perfil, ele leu meu LinkedIn, eu nem precisei entregar meu currículo para ele saber que eu já estava apto à vaga. Eu lembro que tinham mais de 1.000 pessoas candidatadas na vaga, e eu falava: putz, como é que eu vou passar? Mas encarei o desafio e falei: vamos que vamos, é isso, preparei meu currículo, e depois de uns 2 dias eu falei com a minha primeira coordenadora na época. As últimas perguntas que ela fez era qual que era meu objetivo entrando dentro da empresa. E eu tinha sido sincero com ela que eu só queria retomar minha vida de novo. Eu acho que foi um fator principal, assim, que pegou, assim, no coração dela. Enfim, desligamos a ligação. Eu fiz ela no estacionamento de um McDonald's, na hora do meu almoço. Então, eu desliguei já achando que eu não iria conseguir, porque já tinha vindo de umas 15 outras reuniões que não tinha dado em nada. Normalmente as empresas não me davam um retorno se eu ia seguir com o processo ou não, então a ansiedade estava a mil. E durante o período que eu fiz essa entrevista, até o momento que eu fiquei sabendo que eu iria ser demitido, dei as mãos pro alto e falei assim: seja o que Deus quiser, o que for para acontecer, vai acontecer, e é isso. 2 semanas, essa empresa que eu trabalho até hoje me ligou e perguntou se eu estava interessado na vaga, que eu tinha passado no processo seletivo, e logo em seguida ele já falou qual que era o meu salário. Quando ele falou o meu salário, eu quase caí para trás, porque era uma coisa que eu não estava acostumado, que eu achava que eu não conseguiria. Isso para um cargo júnior, tá? Então a gente está falando aí de mais ou menos o dobro do meu salário da época. Fora a questão de benefícios, né? Que aí tem vale alimentação, vale refeição. Então era muito mais do que o suficiente para eu iniciar minha vida novamente. 3 meses de empresa, eu peguei as minhas coisas e falei assim: pai, mãe, eu arranjei um outro lugar, eu tô indo, não é por conta de vocês, eu amo vocês, mas eu preciso seguir meu caminho de novo. E a partir do momento que eu peguei a chave desse lugar, eu mandei uma foto para minha coordenadora e falei: muito obrigado pela oportunidade, a minha vida tá seguindo de novo, finalmente estou colocando as coisas no trilho. Porque a minha função nessa empresa é no marketing também, mas é marketing voltado para produtos, né? Então, eu trabalho com um público gigantesco, é uma base gigantesca de clientes, então qualquer alteração que eu faça, ela pode ter um benefício para a empresa muito grande ou um malefício, né? A empresa corre o risco de ter perda de receita e enfim. E essa pessoa, né, que me contratou, ela me deu esse voto de confiança, e durante toda a minha jornada de trabalho, eu lembro que a parte da independência de como eu tocava o meu trabalho foi o que realmente me fez crescer. Então, eu comecei a tocar alguns projetos sozinho, e tudo que eu pensava antes e que eu não poderia fazer, eu estava fazendo naturalmente. Então, eu precisava só desse pontapé inicial para saber que eu era capaz de fazer aquilo. E que as pessoas, elas não entram nos lugares, né, nos cargos, ou uma pessoa que é atleta, ela não nasce sabendo fazer aquilo. Então, ela precisa desse processo de aprendizado, de entendimento, para que as coisas comecem a andar de fato, né? Então, muitas vezes você aí em casa está pensando assim: eu não sou capaz de fazer uma coisa, ou sei lá, ou eu não sou capaz de abrir uma empresa, ou eu não sou capaz de ter um cargo melhor, não sou capaz de dirigir,
de dar um futuro melhor para minha família. A gente tem muito desse pensamento que muitas vezes é o nosso bloqueio que não deixa aquilo realmente acontecer. Eu acho que isso é a grande chave para a gente ter uma evolução na vida. É quando a gente começa a arriscar, quando a gente começa a colocar coisas em jogo, que as coisas começam a andar da forma que a gente está esperando. E nada acontece se a gente ficar no mesmo lugar. Ou se a gente ficar sempre tentando fazer da mesma forma aquilo que a gente acha que é certo, ficar patinando no mesmo lugar, porque fica fazendo sempre a mesma coisa, achando que não tem mais nada a aprender. Demorei 29 anos para, de fato, atingir o lugar onde eu queria estar. E isso foi só o início do desafio, porque eu entrei como um cargo de júnior. E quando a gente tem essa possibilidade de subir de cargo, né, mesmo que seja de uma empresa para outra, a gente sempre quer mais, trazer conforto para nossa família, trazer conforto para nossa vida, né, ter uma casa, ter um carro legal. Desde o momento que eu entrei nessa empresa, as coisas foram acontecendo tão naturalmente que hoje eu já subi 2 cargos. Então eu já não sou mais um cargo júnior, eu sou um cargo sênior, de algo que eu nem imaginava que eu poderia atingir na minha vida. Eu sempre tive um cargo de assistente de marketing. Claro, né, gente, eu sei que várias pessoas têm mais privilégio do que outras, mas a gente não pode desistir. A gente não pode fazer desfeita das nossas vontades, da onde a gente quer chegar. Eu acredito que eu não cheguei ainda aonde eu quero, mas esse canal é justamente para eu me desafiar, porque eu sei que eu preciso melhorar muito minha parte de comunicação. Então, por exemplo, eu faço reuniões todos os dias, então se eu não souber me comunicar, se eu ficar gaguejando, se eu usar muitos vícios de linguagem, eu não vou conseguir sair desse lugar. É muito mais fácil você reclamar porque ele te traz um conforto, né? Então, antes de qualquer coisa, tome conta da sua vida, cara. É literalmente isso. Tenha poder sobre sua vida, né? Então, se você não for correr atrás, as coisas não vão acontecer. Pode ser a sua mãe, o seu pai, sua namorada que esteja do seu lado, mas no fim mesmo, as coisas só vão depender exclusivamente de você. E esse vídeo não é uma lição de moral, porque eu tenho muito a aprender também, mas pra gente se ajudar e entender que o nosso momento tá para chegar a qualquer hora, mas que depende do nosso pontapé inicial. Você ficou até aqui o fim do vídeo, nada mais justo do que você dar um curtir aqui no vídeo, né, e compartilhar com seus amigos pra gente tá se juntando e criar uma comunidade para se ajudar. E é isso, pessoal. Valeu, até a próxima.